A paz do Senhor a todos. Eu quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos. Falar um pouquinho sobre obediência. O que nos ensina a palavra de Deus? A questão da obediência. Sobre a palavra de obedecer, né? A palavra obedecer, ela significa cumprir, né? É alguma ordem que foi dada e a gente se dispor a cumprir aquilo que foi falado. Na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 26, versículo 5, diz assim: portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui está o Senhor falando que Abraão ele foi obediente à voz do Senhor, né? Primeira coisa que eu vejo aqui, obediência. Abraão é um exemplo de obediência, de fé e de submissão ao nosso Deus, ao Deus que chamou, né? Desde o início ali de Gênesis capítulo 12, nós vamos ver a chamada ali, Deus falando com Abraão, e nós vamos ver ao decorrer da história de Abraão sendo um homem obediente ao Senhor, à sua palavra, um homem de fé e um homem submisso à voz de Deus, né? Temos aqui fala, portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, né? O segredo, irmão, de ser próspero, o segredo de ser abençoado por Deus é ser obediente a Deus, ao ser obediente à sua palavra, ser obediente às leis do Senhor, seus mandamentos, né? E andar de acordo com a vontade do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, diz: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Olha que palavra, o que a palavra nos ensina, irmãos? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então nós estamos vendo aqui que devido à obediência à palavra, à voz do Senhor, nós vamos estar por cabeça, não por cauda. Cauda quer dizer como uma pessoa que é sempre uma pessoa em desobediência, e ele sempre vai ser uma pessoa que vai andar em dificuldade diante da presença de Deus, né? Muitas das vezes até ser uma pessoa que vai sofrer sofrer através da sua desobediência à voz do Senhor. E o Senhor diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo quando obedeceres o mandamento do Senhor. Isso é uma promessa que o Senhor está nos fazendo. Só estará por cima quando obedeceres os mandamentos do Senhor. Quem é os mandamentos do Senhor? Quais foram os mandamentos que o Senhor nos deixou? A sua palavra. Hoje a palavra de Deus, ela é os mandamentos, ela é a lei, ela é a promessa, ela é a vida, ela é o pão, ela é o alimento, ela é a água, ela é a que sacia a nossa fome, a nossa sede, nos alimenta espiritualmente, né? É a palavra do Senhor. Então o segredo de ser próspero, de andar de acordo com a vontade de Deus, é obedecer a sua palavra, a sua ordem, aquilo que o Senhor nos falar. E em Josué, nós vamos ver também Josué aqui, capítulo 5, versículo 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Vocês podem perceber aqui, irmãos, que devido à desobediência do povo hebreu, quando o Senhor faz aquele milagre ali, usa o seu poder, manifesta da sua glória ali, castigando o povo do Egito e tirando o povo daquela escravidão, né, daquela opressão que o egípcio fazia sobre o povo hebreu, sobre o povo do Senhor, e devido ali à caminhada, eles começaram a murmurar, e essa murmuração trouxe o que? Uma sentença a eles. Qual foi a sentença? Uma sentença de que todos ali daquela nação, os homens de guerra que saíram do Egito, não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, a terra que mana leite e mel. Devido à desobediência, à murmuração do povo,
eles não tiveram a promessa cumprida na vida deles. Qual era a promessa? De herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E o Senhor falou a Josué, porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Eles andaram 40 anos até que toda aquela geração morresse no deserto. Aí sim ia entrar os filhos daquele povo que saiu do Egito. Por quê? Porque eles murmuraram, reclamavam de tudo aquilo que o Senhor tinha feito, fazia por eles. Era falta de alimento, o Senhor mandava o maná, era sede, tinha água, era querendo carne, o Senhor mandou as codornizes. Então, toda a necessidade do povo, o Senhor cumpriu. O Senhor estava sustentando, né? De dia uma nuvem para fazer sombra para o povo andar debaixo, porque o sol era escaldante, e de noite nós sabemos que no deserto ele esfria tanto que congela, chega até a congelar, irmãos. O que é que acontece? A temperatura tão alta que poderia matar o povo ali, temperatura fria. Então o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Nós vamos ver o cuidado de Deus sobre o povo. E o povo sempre murmurando e desobedecendo a voz do Senhor. Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O que acontece? Nós vamos ver aqui Samuel trazendo uma palavra a Saul devido à desobediência de Saul. Em Samuel capítulo 15, versículo 3, olha o que diz a palavra, que o Senhor mandou Saul matar todos os amalequitas. Em Samuel capítulo 15, versículo 3, você vai ver ali, se você for ler, estudar, meditar nessa lição, nessa palavra, vai falar que o Senhor mandou matar todos os amalequitas, falou através da boca de Samuel para Saul. E Saul, no versículo 9, nós vamos ver Saul pegou Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e não matou, irmãos. Era para matar todo mundo, exterminar aquele povo ali da face da terra. Só que Saul, ele desobedeceu a voz de Deus, né? Mais uma vez, Saul desobedece a voz de Deus. E o que acontece? E aí Samuel chega para ele, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Adianta, irmão, muitas das vezes eu fazer algum sacrifício, ou jejuar, ou tentar pagar preço, ou subir escada de joelho, ou fazer alguma penitência, querer pagar alguma penitência, como faz o povo aí, e se eu estou em desobediência à voz do Senhor e à sua palavra? Não adianta, irmãos. Isso chama, a Bíblia nos chama esse tipo de pessoa, quando pratica essas coisas e está em desobediência à voz do Senhor, de sacrifício de tolo. Não adianta obedecer. E aqui ele diz na sua palavra, o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício como que obedeça a sua palavra. Não, o Senhor não interessa se você estiver em desobediência, não vai adiantar você jejuar, não vai adiantar você orar, não. Obedeça primeiro a voz do Senhor e busque a sua face. Entendeu? E a palavra do Senhor continua a dizer que atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Não adianta, irmãos. Não adianta. Saul pensou que ele trazendo o melhor do rei, dali dos amalequitas ali, ia adiantar alguma coisa. O Senhor ia perdoar ele. Não adianta. É aquilo que o Senhor mandou você fazer, faça. Aquilo que o Senhor colocar diante das tuas mãos, obedeça a voz do Senhor. O que o Senhor falou, a palavra do Senhor vai nos dizer que é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno, né? E nós vamos ver aqui outra palavra que nos chama a atenção em Jeremias, capítulo 42, versículo 3, que diz 6. Jeremias 42, versículo 6, que diz: seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus.
Você viu? Vocês prestaram atenção, irmãos? Seja ela boa ou ela má, não importa qual é a decisão que Deus está mandando você fazer. Muitas das vezes nós não vamos entender o agir do Senhor, mas a obediência ao Senhor é que vai nos garantir a vitória. Ele sabe o que é melhor para nós, e muitas das vezes nós queremos fazer as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, aquilo que nós achamos melhor. E a Bíblia nos ensina que o coração do homem ele é enganoso. Muitas das vezes eu quero fazer algo que o meu coração está desejando, mas aquilo ali não é o melhor para mim, né? E aí em Jeremias ele diz, seja boa ou seja má a voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos, obedeceremos. Obedeceremos. O segredo, irmãos, está em obedecer. Por mais que a decisão do Senhor seja ao contrário à sua decisão, obedeça a voz de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, né? E nós vamos ver aqui também, andar um pouquinho aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos conhecem a história, né, que os discípulos entraram no barco com Jesus e de repente veio uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, né? E nós vamos ver aqui que eles ficaram maravilhados de ver o Senhor dar ordem ao vento e o mar e aquela tempestade, aquele vento cessar, se acalmar. Olha a grandeza do nosso Deus, irmãos. Jesus estava naquele barco ali, e quando Pedro, eles chegam diante do Senhor e despertam o Senhor, dizendo que eles estavam para perecer, Jesus chama ele homens de pequena fé, né? E aí o Senhor dá ordem ao vento e o mar, ele obedeceu à voz do Senhor. Os discípulos naquele barco, eles ficaram maravilhados pelo poder e autoridade que o nosso Senhor Jesus tem. Isso nos chama a atenção e nos alerta, irmãos. Se Jesus deu ordem ao vento e ao mar, nós podemos tirar o que de exemplo aqui? Que toda a natureza, tudo embaixo da terra, ou acima, no céu, seja onde for, está sobre o poder do nosso Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se o vento e o mar obedeceu ao Senhor, por que nós, como pobres, miseráveis, homens, falhos, pecadores, não vamos obedecer à voz do nosso Deus? Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar, como falou Samuel, no livro de Samuel. E temos aqui também outro exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 27. Os irmãos podem entender e prestar atenção que nós estamos falando em obediência, chamando a atenção daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, sobre o segredo de ser próspero e ser abençoado por Deus, é ser obediente a Deus e a sua palavra. E o que diz aqui no Marcos capítulo 1, versículo 27? E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedece. Mais um exemplo de autoridade, domínio e poder da parte do nosso Deus, O Senhor, no versículo em Mateus 8, 28, ele deu ordem ao vento e ao mar e lhe obedeceram. E agora até os demônios se submetem à voz do nosso Senhor, Até os demônios, e eles disseram, com que autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Jesus falou em Mateus 28, 18, irmão. Todo poder, não é mais ou menos, não é todo poder foi me dado nos céus e na terra. O que é impossível para esse Deus? O que é impossível para o nosso Senhor? E Jesus deu autoridade ali, deu uma ordem aos demônios e eles submeteram à voz do Senhor. Então nós estamos tirando a lição
que nada, irmãos, nada pode ir contra o nosso Deus, nada, nem a nossa vontade, nem o nosso desejo, nem o nosso querer, nada. Em primeiro lugar, se você quer ser abençoado pelo Senhor, seja uma pessoa obediente à voz do Senhor. Aqui nós estamos vendo que até os demônios se submetem e obedecem à voz do Senhor. E quem somos nós para não querer obedecer à voz desse Deus? Né? Vamos ver mais um exemplo aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que os homens, né? Eu não vou entrar na história, mas o que mais nós estamos mais focando aqui é a obediência. Tem muitas pessoas que estão obedecendo o homem e estão desobedecendo a voz de Deus. Tem muitas pessoas que obedecem seu companheiro, obedecem seu amigo, seja quem for seu patrão, mas a Deus e a sua palavra está em desobediência, né? Muitas pessoas, irmãos, está equivocado em o que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, não é só eu dizer que eu acredito, eu creio em Deus, não. Servir ao nosso Deus é andar em obediência de acordo com a sua palavra, né? Muitos estão obedecendo. Pedro falou: me importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não adianta eu querer obedecer ao homem aqui na terra e eu estando em desobediência ao nosso Deus. Tem que ser no equilíbrio, obedecer a Deus acima de todas as coisas e ao homem, ao meu patrão, né? Se eu sou um empregado, obedecer ao meu patrão, às autoridades da terra, né? Que essa é a nossa obrigação e o nosso dever. E aqui em Atos capítulo 6, versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Viu? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava muito os números dos discípulos. Vocês estão vendo aí, irmãos, o segredo de obedecer? Por que isso estava acontecendo no tempo da igreja primitiva? Porque os apóstolos, homens designados pelo Senhor Jesus, levantados da parte do Senhor, eram homens obedientes à sua palavra. Tanto que antes de se cumprir o dia do Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, o Senhor falou aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. E eles obedeceram à voz do Senhor. E aí em Atos capítulo 2 nós vamos ver essa promessa se cumprir. Se você tem uma promessa, espera uma promessa da parte do Senhor, obedeça a sua voz. Seja obediente. O que mais faz, irmão, com que nós tardamos as promessas em nossa vida é estar em desobediência à voz do Senhor. Se o Senhor te manda, se você é um pastor que pastoreia a igreja, seja orientado pelo Espírito Santo. Se você é um obreiro, obedeça o seu líder, obedeça o seu pastor, obedeça a sua liderança. Não adianta eu querer me levantar contra o meu pastor, contra a minha liderança, né? E dizer que eu estou em obediência a Deus. Não, isso é mentira do diabo. Temos que obedecer aos nossos pastores, temos que obedecer os nossos líderes, né? Aqueles que estão em cargos eclesiásticos acima de nós. Nós temos que obedecer, irmão. O segredo da vitória, da humildade é ser obediente. Não adianta, porque nós sabemos que a primeira coisa que nós vamos ver numa pessoa que é arrogante e soberbo é que ele é desobediente. Ele acha que ele é o bom, que ele sabe, que ele faz e que todo mundo está errado. Ele nunca está em obediência. O soberbo, não. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humilhados, irmãos. Deus levanta, exalta aqueles que são humilhados, aqueles que são humildes na sua presença. Aqueles que é humilde, obediente à voz do Senhor, né? E nós vamos ver aqui também em Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Quem? Jesus. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está onde? Em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Né? O segredo
veio ser a causa da salvação para todos que lhes obedecem, né? Se você quer ser salvo, se você quer ter o direito de morar, né? De ter uma morada celestial lá no céu, passar a eternidade com o nosso Senhor, seja obediente aqui na terra. Seja obediente às autoridades, seja obediente ao nosso Deus, né? Como é que eu falo que eu vou servir ao Senhor, que eu sirvo ao Senhor, se eu sou uma pessoa desobediente? Como é que eu falo que eu sou uma pessoa humilde, submissa, se eu não obedeço à voz do Senhor? Não tem como, né? Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, que é em Jesus. E outra coisa que nos chama a atenção, em nenhum outro nome há, irmão, salvação, a não ser o nome de Jesus. Não há Pedro, nem Tiago, nem Maria, nem apóstolo Paulo, ninguém. O único nome que há salvação é Jesus. Só esse nome há todo o poder. E só ele nos dá o direito da salvação. E Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Nós vamos ver, Abraão não saiu com nenhum GPS, não saiu com nenhum mapa, com nenhuma bússola, com nada. Mas ele saiu na direção da voz do Senhor, em obediência ao nosso Deus, né? E Abraão foi um exemplo, no início eu falei, Abraão foi um exemplo de obediência, de fé, né? E de submissão diante do Senhor. O Senhor falava e Abraão obedecia. Você quer ser uma pessoa abençoada e próspera aqui na terra? Seja obediente à voz do Senhor. Tire Abraão como exemplo para você, como exemplo para nossas vidas. Abraão foi um dos homens mais prósperos aqui na terra. Por quê? Porque andou em obediência ao Senhor, à voz do nosso Deus. E em Hebreus capítulo 13, versículo 17, para encerrar, diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Você vê o segredo, irmãos, aqui da palavra nos ensinando? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Tem certas pessoas ali que hoje estão querendo pregar uma falsa doutrina que diz que não precisa de ter pastor. Aonde está escrito isso na palavra? Se próprio Jesus nos ensinou que ele era o bom pastor e as suas ovelhas conheciam a sua voz. Exemplo maior foi de Jesus, irmãos. O nosso pastor. E aí em Hebreus aqui, capítulo 3, versículo 17, está nos ensinando: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. É o seu pastor que vai te levar diante da presença de Deus naquele grande dia. Se você estiver em obediência ao teu pastor. Mas eu tenho uma coisa para te falar: se você não obedece o teu pastor, se você é uma pessoa rebelde, né? Uma rebelde aqui na terra que não é submissa ao seu pastor, à sua liderança, eu tenho uma notícia para te dar: você não vai herdar a salvação. Por quê? Porque o obedecer, irmãos, é que vai fazer com que a bênção do Senhor nos alcance e nos dê vitória. Obedecei os vossos pastores. Não adianta, por mais que você, ou algo que o seu pastor falou, ou não fez, que você talvez não concordou, mas obedeça. Porque o teu pastor, ele está na direção de Deus. É ele que o Senhor colocou aí na igreja. É ele que o Senhor colocou para te pastorear. Então seja submisso e obediente ao seu pastor, se você quiser ser uma pessoa abençoada na terra. Vamos continuar, irmãos, em obediência à palavra e obediência à voz do nosso Deus, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de nós buscarmos, é tempo de nós se humilharmos na presença do nosso Deus. Amém? Vamos obedecer à palavra do Senhor. Você quer ser próspero? Obedeça ao Senhor. Você quer andar de vitória em vitória? Seja obediente e submisso à voz e à palavra do Senhor.
Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos aqui deixando essa pequena meditação para o coração de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Que Deus abençoe, viu? E não se esqueça, Jesus está voltando. Prepara a sua vida. Talvez você, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Confesse o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, para que você venha ter o direito de morar no céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.